Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Daniel, sou um técnico da Secretaria de Educação. Talvez a maioria que está assistindo esse vídeo não conheça. Desculpa o barulho aqui, eu estou filmando num local externo de casa, né? Como vocês sabem, a gente está trabalhando lá na Secretaria em escalas e alguns técnicos vão em um dia e outros vão em outros dias, e assim vai escalonando para não precisar. Diante a gente analisou e viu que não realmente dava alguns trabalhos já para ser feito em casa. Então esses barulhos que vocês estão escutando que eu estou numa área externa daqui de casa, mas vamos lá. Como eu disse, quem não me conhece, eu sou Daniel da Silva, sou formado em psicologia e estou trabalhando lá na Secretaria de Educação desde o ano passado. E diante de tudo que vem acontecendo, eu não poderia, a secretaria, na verdade, estou aqui representando ela, não poderia deixar de tocar numa temática tão importante que é a saúde mental, né, nesse tempo de isolamento social que a gente vive. A saúde mental, na verdade, ela deveria ser um assunto recorrente e comum de se ouvir em todos os ambientes, porque a gente não é um ser dividido como muitas pessoas pensam e como se pensou há muito tempo, né? A gente é um ser integrado, né? O físico, o psicológico, enfim, e principalmente o socioemocional, que nesse tempo pode ser que seja abalado mais fortemente, né? Devido a tudo que acontece nesse período. Um deles é o próprio isolamento social. Isso porque o ser humano ele é por natureza, digamos assim, constituído na sua relação, né? A relação com os outros. Não só com os outros, mas a relação em outros ambientes, em outros espaços. E quando se trata de ficar mais num ambiente que parece ser tão acolhedor, que é, na verdade, que é a casa da gente, mas quando ela é vista dessa forma, né, quase que impositiva de a gente ficar por uma boa causa, lógico, né? A gente sabe que a principal estratégia, né, de combate ao coronavírus é o isolamento social, isso não há dúvida, mas também que ela pode, na verdade, causar algumas situações que podem levar ao sofrimento psicológico, por exemplo, né? E a gente precisa cuidar da saúde mental de nós. Então é essa a temática que eu venho aqui conversar com vocês. Saúde mental, tá bom? Isso porque é de praxe, mas sempre lembrar que tudo isso nos traz sentimentos e emoções que se a gente não lidar da maneira mais correta possível, né? Se é que existe isso, porque se trata muito do pessoal, do subjetivo de cada um, né? Da forma de existir de cada um, mas o ser humano nesse período, essa forma de combate, do isolamento, ele traz, né, algumas angústias, alguns medos, algumas emoções, né, raiva, ódio, sentimento de solidão, todos eles estão imbricados nesse processo, né? E a gente tem que pensar sobre eles, sim, né? Tem que pensar sobre o que realmente é isso e o que a gente deve fazer para passar desse momento da melhor forma possível. É verdade? Bem, mas o que seria a saúde mental, né? Isso é um conceito que até hoje fica meio em aberto, porque até os profissionais que trabalham com isso, logicamente que já há um aprofundamento de entender, mas as pessoas, por exemplo, têm a ideia de ser um bem-estar pessoal e somente isso, né? Estar bem consigo mesmo. E aí talvez não seja apenas isso, né? A saúde mental, ela depende de diversos outros fatores, inclusive físicos, porque a gente fala saúde mental e quase que relacionando só o psicológico, né? Mas o ser humano, como eu falei no início, não é dividido, né? A lógica é que aspectos físicos também influenciam na nossa saúde mental, comportamentais, enfim.
Por exemplo, uma pessoa não se alimentar direito, né, ela pode ter estresse, ela pode ter ansiedade, ela pode já causar um problema mental. Um problema não, uma situação que lhe traga um desconforto mental, digamos assim, né? Então é só para vocês entenderem que não está interligado. E relacionado à pandemia, né, não é só o isolamento, né, de ficar em casa, né? Inclusive essa ideia que se traz muito, né, de sentir só, de solidão, por vezes é entendido errado, porque de fato não estamos sós, assim, no sentido, a gente pode estar no sentido físico das pessoas não estarem com nós, mas sempre as lembranças, né, você fica, por exemplo, uma pessoa pode estar rodeada de outras pessoas, mas se sentir sozinha, por exemplo. Ao contrário, uma pessoa pode estar sozinha fisicamente, mesmo assim se sentir bem, por ter em si memórias, né, guardadas dessas pessoas que fazem parte de sua vida, né? Então a solidão é bem mais complexa de se pensar quando se olha nesse sentido. É isso. Mas não é só isso, né? A questão do trabalho, vocês professores, e aqui esse vídeo também é para familiares, né? É entender que se muda toda uma rotina, por exemplo, de trabalho, né? De uma relação que se tinha com o aluno de uma forma e agora tende a ser de outra, né? A proposta é ser outra. E a gente tem que se reinventar, eu acho que é um tempo de reinvenção mesmo, né? E de autoavaliação, autogestão. Do outro lado, os pais também que tinha aquela rotina dos filhos para ir à escola, os pais também trabalhavam e agora todo mundo em casa, isso gera várias situações, né, boas e também de desconforto por ser novo, né? A gente sabe que, por exemplo, a questão das tarefas das famílias fazer com os alunos, no Brasil não se criou essa culturalmente não se criou essa ideia de ter a família como próxima da escola e do processo de ensino-aprendizagem. Já tentou-se, mas você perceber, a família sempre foi chamada para algum problema, alguma queixa, alguma reunião, alguma coisa burocrática, mas nunca para participar diretamente do processo. E agora estamos vendo que ela está sendo o grande mediador desse processo de ensino-aprendizagem, junto com vocês, professores, que estão desenvolvendo aulas virtuais, videoaulas, usando todo tipo de ferramentas para que o aluno tenha o direito de educação garantido. Você vai pesquisar sobre, vai tentar ler, ver vídeos, e sempre vai existir alguns conselhos, né, de como passar por essa situação, né? Você vê muito dizer escolha um livro e vá ler, vá assistir um filme, vá brincar mais com seus filhos. Realmente isso é uma coisa que eu percebo que essa aproximação, né, ela se torna mais forte, mais inesperada. Você consegue ver coisas que não percebia porque não tinha esse contato mais constante, né? Várias dicas para você tentar passar dessa. Inclusive, uma das principais é não buscar, né, sempre informações, ficar sempre buscando informação nas redes sociais, né? A gente sabe que vivemos num mundo de informação, sim, mas muita informação às vezes é fake, né? Não condiz com a realidade. Então existe uma proposta se você vir que está sofrendo com isso, né, de ver noticiários e perceber o avanço da doença ou não, do vírus, você pode deixar de ver essas notícias, né? Se não quiser deixar de ver, você pode notar numa agenda, né, no seu planejamento, um horário, um momento para verificar sempre em fontes confiáveis, né? Isso é importante dizer. Como eu disse, existe muito fake news e isso pode
aumentar mais ainda seu nível de ansiedade e de estresse diante de tudo isso, né? Então, se não quer ficar informada, né? Se quer ficar informada, mas não com aquela monte de informação que você acha por todo canto, de todo jeito, marque, faça a sua rotina, seu planejamento. Coloque uma hora para verificar os dados, enfim, sites confiáveis da OMS, do Ministério da Saúde, para você ter uma noção. Sites também que você goste de ler, coisas que te tragam coisas boas, né? De fazer em casa, enfim. Não só ficar naquilo de pesquisar também sobre a doença, né? As redes sociais você tem que ter ela como uma parceira, na verdade, né? E ela está sendo um grande parceiro, né? Principalmente quando a gente vai olhar a nossa relação com os familiares, com algumas pessoas que têm filho em outra cidade, com os filhos, enfim, né? A rede social, né? O WhatsApp, o Facebook, hoje todos eles podem fazer vídeo, chamada, e aí facilita muito, né? Logicamente não é a mesma coisa de fisicamente, né? De um abraço, de um beijo, mas ameniza, né? Ameniza essa saudade que pode gerar outras complicações. E esse sentimento de solidão, que eu disse que muitas vezes não estamos sós. E essa relação, mesmo que seja online, faz com que você crie, né? Estabeleça mais um vínculo, fortaleça também, né? Para você enfrentar esse momento. Diante desse processo, algumas competências socioemocionais, digamos assim, que a gente poderia desenvolver, né? Dentre várias, né? Da abertura para o novo, né? Isso é algo que a gente tem que estar ciente de hoje em dia. Eu sempre refletindo comigo mesmo, eu fico pensando, a gente está vivendo um momento de que tudo é novo, é um momento de criação mesmo, né? E por isso que muitas vezes cria-se uma angústia, né? Do que é novo, ou senão do que você não consegue fazer, né? Você não, enfim, diante dos desafios você acaba se sentindo inseguro e incapaz muitas vezes de acho que não consegue fazer. E eu acho que é importante também, né? Ter essa consciência dos seus limites, né? Ter consciência das suas responsabilidades, mas também dos seus limites diante do ser humano, né? Diante de algo tudo novo, porque está sendo novo para todo mundo, não é só para você, nem para mim, é para todas as pessoas que estão vivendo esse momento. Então é ter consciência também disso, né? E ter também resiliência emocional, né? O que é isso, né? É aprender, né? Com isso tudo, com o que foi dito que é novo, que tudo isso que está acontecendo, você conseguir tirar disso uma aprendizagem positiva, né? Você poder aprender com esse processo, isso é importante também. Você aprender lidar com os sentimentos próprios, né? Não só aprender novos comportamentos, digamos assim, diante dessa pandemia, mas você ter um auto-olhar, uma auto-análise, sabe? Olhar para si mesmo também nesse processo, e aí ir construindo as habilidades e até percebendo coisas em você que você não percebia por não ter esse momento, né? Esse é um exercício que a gente tem que sempre estar fazendo também. A gente precisa também, em cima dessas emoções, que eu acho importante, nós precisamos falar sobre elas, né? A gente precisa nomear, né? Nomear o que está sentindo. Isso é muito importante, principalmente para os mais idosos e para as crianças, que elas ficam mais agitadas, enfim, precisam dar espaço para que elas falem, né? Falem do seu sentimento, das suas emoções, né? Isso é uma forma de botar para fora e nomear aquilo que tanto lhe angustia, né? E aí você, nomeando, você materializa, você consegue, né, perceber melhor, né? Você pode até fazer mapas mentais e o que está ali causando mais, né, sofrimento, ansiedade, e anotando, isso traz mais uma visão melhor de tudo que você está passando, né? Favorece também a você mesmo nesse processo. Como eu falei, conte sempre com os seus amigos, né? E familiares. A gente
está sozinho, entre aspas, né? Mas use a rede social a seu favor, como eu disse, faça vídeo, mensagem, ligue, né? Até mesmo um parente, uma pessoa, um amigo que você nunca ligou e tenta estar em contato com ele para ver como é que estão as coisas, né? Eu acho que é por aí, você usar as ferramentas que tem a seu favor. Digo isso porque nas redes sociais também tem muita coisa ruim, né? Que talvez não seja o momento mais ideal de você ler ou ver, né? Então, você saber usar é importante também, né? O que acontece? Ansiedade, né? Ansiedade, por exemplo. O que acontece é que muitas pessoas tendem, né, a viver no futuro praticamente, né? As pessoas são mais ansiosas, elas não conseguem parar e enxergar o real mesmo, né? Elas sempre pensam, se eu adoecer, se eu chegar a adoecer, ou se um familiar adoecer, e isso causa o nível de ansiedade aumenta, você quase que não consegue. E isso é um mecanismo mesmo natural das pessoas ansiosas, né, mais ansiosas, de sempre se preocupar mais com o futuro. Mas a ideia é que você consiga ter uma visão real da sua situação, né? E não ficar preso às potencialidades ruins que pode vir a ocorrer ou não, que é só uma suposição ou uma estatística de pegar ou de chegar, enfim. Mas sim pegar no que você é concreto, né? O real que você está vivendo e tirar daquilo, né? Tirar daquilo estratégias e formas de enxergar a sua existência para passar por esse período, e não só nesse período, durante toda a sua vida, né? Outra coisa, a gente se preocupa muito com a produtividade, né? Isso diante da nossa sociedade estrutural, né? Da forma que vivemos, o ser humano ele sempre foi posto a produzir, né? Seja ele em qual cenário for, seja ele a qual o papel social que ele está, seja professor, seja pai, seja alunos, a ideia é produzir, né? Produzir. E aí, diante de uma situação dessa, onde se muda toda uma rotina, né, de vida, nós podemos nos angustiar quando deparamos com desafios e não conseguimos ultrapassá-los, digamos assim, vencê-los, né? E aí é onde entra a ideia da importância de você reconhecer-se, né? De você saber os seus limites, saber que ali que a gente está vendo um processo, como eu falei, né? De mudanças, né? De novidades, e ser ciente que existia toda uma rotina sua, uma forma de viver, enfim, de trabalhar e tudo, e agora tem que mudar, né? Logicamente que as crises e os desafios vêm justamente para isso, para que a gente se mova, né? Para a gente buscar soluções para ultrapassar, para superar, mas a gente também tem consciência que nós temos nossos limites, né? Nosso tempo, né? Acho que isso ajuda para a gente manter uma saúde mental, né? Porque se a gente ficar sempre pensando que não consegue, que é incapaz, né? Isso pode ocasionar, além desse sentimento, outros sentimentos ruins, né? E é preciso entender que não, que isso é um processo de adaptação, né? De reconhecer a si e tudo que está à sua volta, de se reinventar, digo assim, né? É um momento de se reinventar. Existe também uma coisa muito presente que está sempre que é a angústia, né? A gente sente muita angústia diante desse período. É interessante que a angústia, muitas vezes a gente não sabe o que angustia. Porque angústia é aquilo que a gente sente. A gente sente também medo, por exemplo. O medo, você sente medo de algo, a gente sente medo de pegar esse vírus, por exemplo. E diante do medo você se cuida, a gente lava a mão, a gente usa máscara, a gente não sai, só sai o necessário. Enfim, a gente tem todo o cuidado diante desse medo. Mas com a angústia, né? Com aquilo que está dentro da gente, que a gente não consegue nem às vezes se expressar, né? Está muito falando muito, a gente quando fala de angústia está muito relacionado à tristeza, né? Tudo aquilo que está ocasionando a você internamente, digamos assim, né?
E isso acontece muito em casos assim extremos, né? E junto isso a ansiedade, né? Como eu falei, pensar muito no futuro. E quando isso, na verdade, eu falei até agora sobre um pouco sobre saúde mental e sobre esse momento, mas o sofrimento, né? O sofrimento, até quando ele pode ser considerado algo natural, como se deve, né? Como o sofrimento, até quando o sofrimento pode ser considerado algo natural da condição humana, né? Da forma do ser humano existir, algo na verdade essencial para o ser humano. Até quando isso é normal e vira uma coisa problemática, né? Patológica, digamos assim. Primeiro, quando esse sofrimento, né, ele está ocasionando mudanças no comportamento seu, né, que está influenciando diretamente na sua vida, na vida do trabalho, na vida, na relação dentro de casa, enfim. Quando você, digamos, perde o controle, né, você não consegue ter uma visão voluntária, assim, ter um comportamento voluntário, no sentido de você estar ciente daquilo, se comportar de tal maneira porque realmente reconhece, ou não, ou quando você está num impulso que perdeu o controle, e isso já passou um determinado tempo da mesma forma, porque quando a gente fala de transtorno mental, de algum transtorno, para saber realmente, né, que a intensidade tem que ver a frequência, né? Se isso está há muito tempo, há muitos dias com a mesma sensação, com o mesmo sentimento, e está prejudicando na sua vida social, pode sim um momento de buscar um profissional da saúde, né? Eu acho importante também a gente reconhecer isso em nós, né? Do momento de a gente buscar ajuda, né? Buscar ajuda no outro. Enfim, pessoal, eu acho que de início era isso. Eu pretendo pensar em outros vídeos para vocês também, mas essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Eu espero que a gente consiga passar dessa fase quanto antes e da forma menos traumática possível, digamos assim. E os cuidados de higiene a gente já sabe, né? De cuidado pessoal, agora é cuidar também da nossa saúde mental, né? Porque são momentos difíceis, né, complicados, que precisa, assim, ter um olhar mais atencioso. Então, não que não precise em outros momentos, mas que agora, diante disso, dessa tirada das relações dos seres humanos, da gente, que é tão comum, precisamos ver forma para suprir essa demanda, tá bom? Então até a próxima, pessoal. Fique com Deus e se cuidem. Até logo.